Beleza, resolução da folha 4 da prova 2 do livro 1, Jesus Cristo. Uma loja divulga na propaganda de um carro com motor 1.0 que o mesmo aumenta sua velocidade de 0 a 100 km por hora em 10 segundos, enquanto percorre 277 metros. Então, números reais. De acordo com essas informações, pode-se afirmar que o carro apresenta uma aceleração escalar média de 10 km por hora ao quadrado. Cara, que loucura isso aqui, né? O que é aceleração? Variação da velocidade sobre variação do tempo. Tu pode dar uma inventada aqui e dizer que a variação da velocidade, né? Porque a velocidade foi de 0 a 100. Tu pode dizer que a variação é 100? Pode. Só que se tu botar que a variação é 100, 100 o quê? 100 km por hora. Dividido pelo tempo. Quanto tempo levou? 10 segundos. Quilômetros por hora aqui, ó, desculpe. Dividido por 10 segundos. Quanto é que vale a aceleração média desse carro? 10. Só que 10 o quê? Quilômetros por hora por segundo. Isso aqui existe, tá? Mas é uma unidade muito pouco usada. Mas quilômetro por hora ao quadrado não é. Letra A tá fora. O que diz a B? Uma aceleração escalar média de 27,7 metros por segundo ao quadrado. Opa, aqui ele está na unidade que eu gosto. Para mim achar metros por segundo ao quadrado, a velocidade tem que estar em metros por segundo. Qual é a velocidade inicial? 0. Qual é a velocidade final? 100 km por hora. Como é que eu transformo o clássico dividido por 3, km por hora? Mas que coisa que eu estou botando km por segundo. Dividido por 3,6. Pode fazer aí. 100 dividido por 3,6 dá exatamente 27,7. Uhum. Então aqui eu tenho 27,7 metros por segundo. A variação, então, é 27,7. Quanto tempo eu levei? 10 segundos. Então, a minha aceleração é de 2,77 metros por segundo ao quadrado. Letra B, 27, fora. Uma velocidade escalar média de 27,7 metros por segundo, uma velocidade escalar média de 10 km por hora. Bom, o que é a velocidade média agora? Agora eu sei que vou usar o espaço aqui da 15, tá? Depois eu limpo. Velocidade média é a distância que andou pelo tempo que levou. Qual é a distância que tu andou? 277 metros. 277 metros. Quanto tempo ele levou? 10 segundos. Isso vai dar uma velocidade média de 27,7 metros por segundo. Beleza. Letra C. Todo mundo ficou feliz. Letra D. Uma velocidade escalar média de 10 km por hora. Nada a ver, porque está certo a C. Um deslocamento com velocidade constante. Ele foi de 0 a 100, né? A velocidade não foi constante. Limpando. Questão 15, da UPF. Fazer azul, da cor do tricolor. Uma caixa de 5 kg é lançada do ponto C com 2 metros por segundo. Oba! Sobre um plano inclinado como na figura. Considerando que 30% da energia mecânica inicial é dissipada na descida por causa do atrito, pode-se afirmar que a velocidade com que a caixa atinge o ponto D. Epa! Tem atrito, dissipou 30% da mecânica inicial. O que é isso? Sistema dissipativo. O que eu sei então do ponto C? Ele foi abandonado? Não, ele foi lançado com 2 metros por segundo. A energia mecânica inicial desse sistema é a potencial mais a cinética. Ele tem um pouco de altura e um pouco de velocidade. Então, vou continuar para cá. O que é a potencial? mgh. O que é a cinética? m vezes v ao quadrado sobre 2. Eu vou escrevendo as fórmulas, mesmo que tu já saiba de cor, porque assim tu vai revisando. Eu espero. A massa é 5, a gravidade vale 10. Qual é a altura que ele tem no ponto C? 3,3. Olha os numerozinhos chato. A massa é 5. Qual é a velocidade do ponto C? 2. 2 ao quadrado sobre 2. Então, eu vou ter uma energia mecânica nesse sistema de 10 vezes 3,3 dá 33. 33 vezes 5, eu vou ter uma energia aqui de
165 joules mais 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 2 dá 2. 5 vezes 2, 10. A energia mecânica deste sistema vale 175 joules. Aqui embaixo, quando ele estiver no ponto D, quando ele estiver nesse ponto aqui, quem que é a mecânica? A mecânica é só cinética. Só que o sistema dissipou, o atrito dissipou 30% da mecânica inicial. Então, quanto vale a mecânica ou quanto vale a cinética nesse ponto D? Se tu perde 30%, quanto é que tu fica com 70%? Então, vamos fazer aqui para cá, acho que vai dar espaço. Vou trocar a cor aqui para não dar confusão, tá? Quanto é que vale a mecânica então no ponto D? 0,7 vezes 175. Repito, por que eu resolvi fazer assim? Porque tu perdeu 30%, então tu ficou com 70%, que é 0,7. Ou se tu não gosta de fazer assim, faz uma regra de 13 e calcula quanto é que é 70% de 175. Mas tudo bem, aqui já dá direto. O que é a energia cinética? mv² sobre 2, qual é a massa? 5 vezes a velocidade ao quadrado que eu quero saber sobre 2. Ficou apertadinho, mas dá para entender, né? Então eu vou ter 0,7 vezes 175, que dá 122,5 igual a 5v ao quadrado sobre 2. Né? O que vai acontecer aqui? A velocidade ao quadrado será igual a... O 2 passa multiplicando, o 5 passa dividindo. Então aquilo ali vezes 2 dá 245, dividido por 5 dá 49. Velocidade ao quadrado igual a 49. Qual é a raiz de 49? 7 metros por segundo. Faltou espaço aqui. Dinamarca. Beleza? Beleza. Uma questão bem feitinha, mas não difícil, né? Trabalhosa. 16 do Enem. Bom, essas aquelas clássicas do Enem, coisa chata. Enem é a prova chata. Tem que se acostumar com o Enem. Bom, tu tem que ler isso aqui com calma. Essa questão aqui não tem muito o que fazer, tá? O que ele diz aqui? Que essas palhetas estão dentro de um líquido e que esse líquido tem uma movimentação contínua, mas aleatória, chamado movimento browniano. O que acontece? Se essas partículas aqui têm uma movimentação contínua aleatória, vai ter umas horas que essa paleta aqui vai tender a subir, vai ter uma hora que essa paleta aqui vai tender a descer. Quer dizer, o que esse peso P vai ficar fazendo aqui? Subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Mas aí o que eles fizeram? Colocaram uma engrenagem. Colocaram, desculpe, a trava. A engrenagem tem uma trava. Olha como é que funciona essa trava aqui, tá vendo? Olha que desenho bonitinho. Essa engrenagem, ela não pode girar no sentido anti-horário, mas ela pode girar no sentido horário, né? Se a engrenagem gira no sentido horário, ela vai andando aqui. Quando ela tentar girar no sentido anti-horário, a trava vai treinar a engrenagem. Conclusão, quando isso aqui gira do sentido horário, esse peso aqui sobe. Então, por causa dessa trava, quando essa paleta for empurrada para cima pelo movimento aleatório, o pezinho vai subir. Mas quando ela for empurrada para baixo, que o pezinho teria que descer, a trava não vai deixar. Então, qual é a função dessa trava? É fazer o peso andar sempre no mesmo sentido, é fazer o peso sempre subir. Isto é fazer o giro ter sempre o mesmo sentido. Só que essa resposta seria uma resposta óbvia se tivesse, né? Então vamos ver. Olha só. O travamento, ó, a necessidade da engrenagem com trava é o travamento do motor para que ele não se solte aleatoriamente. Nada a ver. A função da trava é evitar que o movimento ocorra nos dois sentidos. A seleção da velocidade controlada pela pressão dos dentes da engrenagem. Cara, a trava não vai conseguir selecionar a velocidade. Se essa paleta subir rápido, essa engrenagem vai se mexer rápido. Se essa paleta subir lenta, a engrenagem vai subir lenta. A função da trava não é selecionar a velocidade, é impedir que a engrenagem volte no sentido anti-horário. O controle no sentido da velocidade tangencial. Cara, aqui tá bacana, ó. O controle do sentido. A trava vai controlar o sentido. Essa parte aqui tá certa. Só que depois diz, permitido inclusive uma fácil leitura do seu valor. Como é que pela trava tu vai conseguir ler o valor da velocidade?
Não é um velocímetro a trava, tá fora. Letra D. A determinação do movimento devido ao caráter aleatório cuja tendência é o equilíbrio. Resposta certa, letra D. Olha o jeito que eles responderam. O que a trava faz? Faz a determinação do movimento. O que essa trava está fazendo? Está determinando que o movimento seja sempre no mesmo sentido, isto é, sempre no sentido horário, nesse caso aqui. Vamos ver aí por que está errado. A escolha do ângulo a ser girado, sendo possível, inclusive, medi-lo. Para, né, meu? Nada a ver. Depois que a gente vê a resolução, parece simples, tá? Mas até tu chegar à conclusão que essas aqui são bobagens, não é coisa fácil. Por isso que o Enem tem que ter calma. Bom, aqui já começou as questões de 2012, questões que tu fez o ano passado, né? Olha a 17 aqui. Bom, essa aqui é uma questão clássica da agricultura, que ela até deve ter comentado na aula, né? O que acontece? Uma das formas de prevenir o problema da compactação do solo. Por que o solo fica compactado? Porque os pneus exercem muita pressão. Para te evitar a compactação do solo, tu tem que substituir os pneus do trator por pneus mais largos, reduzindo a pressão sobre o solo. América. Nem vou fazer as outras porque essa é fácil. E aqui temos a URGS de 2013, uma questão sobre empuxo. Não precisa ter medo. Uma esfera maciça de aço está suspensa em um dinamômetro por meio de um fio de massa desprezível. Todo este aparato está imerso no ar. O que tu sabe? Eu sei, todo mundo sabe. Tu pega um dinamômetro, tu pendura um corpo no dinamômetro. O que o dinamômetro vai registrar? O dinamômetro vai registrar o peso. A esfera ainda suspensa no dinamômetro é então mergulhada completamente num líquido de densidade desconhecida. Quando tu mergulhar isso aqui num líquido, vamos fazer o desenho de novo, blá 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 blá, dinamômetro, a bolinha. Quando tu mergulhar esse corpo inteiramente num líquido, completamente, aqui isso é muito importante, é claro que o dinamômetro vai diminuir. Por quê? O peso continua puxando para baixo, só que agora tu tem o empuxo puxando para cima. Aliás, se o peso e o empuxo fossem iguais, se essa esfera flutuasse, o dinamômetro ia marcar zero. Mas diz que nessa situação a leitura do dinamômetro sofre uma diminuição de 30%. Por que ele diminui 30%? Por causa do empuxo. Considerando a densidade do aço igual a 8, a densidade do líquido em grama por centímetro cúbico aproximadamente. Cara, essa questão é bem parecida com uma outra da URGS antiga que tinha lá nos complementares. E inclusive aquela dos complementares também o dinamômetro diminuía 30%. Por que o dinamômetro diminuiu 30%? Por causa do empuxo. O que ele está dizendo aqui? Que o empuxo é 30% do peso. Que o empuxo é 0,3 P. Olha o que ele quer saber, a densidade do líquido. O que é empuxo? O μ do líquido vezes o volume imerso vezes a gravidade, que é igual a 0,3 multiplicado pelo peso. O que é o peso? Ele não deu a massa do corpo, ele deu a densidade. Então abre o peso usando densidade do corpo vezes volume do corpo vezes gravidade. Aí olha a barbada. A gravidade is the same for everybody. Como a esfera está completamente mergulhada, o volume do corpo e o volume imerso também são iguais. Conclusão? A densidade do líquido é 0,3 vezes a densidade do corpo. Eu quero saber a densidade do líquido. Quanto é que vale a densidade do corpo? 8. Então, quanto é que vale a densidade do líquido? 0,3 vezes 8. Então, 0,3 vezes 8, que dá 2,4. A densidade deste líquido é 2,4 gramas por centímetros cúbicos. Aí, ó, URGS desse ano. É bacana. Claro, né, que o truque era entender que essa diminuição de 30% foi o empuxo que produziu, por isso que o empuxo é 0,3P. Beleza? Só falta uma folha. Valeu, obrigado, tudo de bom.